Olá, bom dia a todos. Estamos começando a edição de número 15 do programa MP Debate. Hoje vamos falar sobre a multiparentalidade e a filiação socioafetiva, que são temas atuais, polêmicos e que estão presentes no dia a dia das varas de família, pois o conceito de família está em permanente transformação e gera novas situações jurídicas. Essas e outras questões serão abordadas pelos convidados de hoje. Temos aqui conosco o advogado e diretor nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, Ricardo Lucas Calderon, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Fábia Teixeira Fritegoto Jimenez. Sejam muito bem-vindos. Antes de iniciar nosso bate-papo, eu convido vocês que estão nos assistindo para enviarem suas perguntas sobre o tema para o e-mail mpdebate@mppr.mp.br. Ricardo, no que consiste a filiação socioafetiva acolhida pelo direito de família brasileiro e quais são os seus requisitos? Olá, bom dia a todos. Bom dia, doutora Fábia, caro amigo e também coordenador do nosso programa, doutor Eduardo Câmbio. Agradeço o convite do MP Debate. É um prazer estar aqui conversando com todos vocês sobre esses temas tão atuais do direito de família. A filiação socioafetiva é uma categoria consolidada no direito de família brasileiro. Há mais de 3 décadas, nós temos reconhecimento jurisprudencial desse vínculo de filiação, dessa forma de filiação que é muito comum na sociedade brasileira, certo? Basicamente, ela envolve as situações onde nós temos um vínculo, certo? Filial, em regra paterno-filial, que é o mais comum, certo? De fato, vivenciado na vida concreta por um longo tempo, de maneira pública, ostensiva, ou seja, onde há presente um vínculo paterno-filial, nesse exemplo, certo? Entre um dado pai e um dado filho, que não é o pai jurídico dessa criança, ele não é o pai nem biológico, muitas vezes nem registral, mas por algumas circunstâncias, geralmente o novo companheiro dessa mãe, uma mãe solteira, vamos pegar por exemplo, a mãe solteira tem um filho de tenra idade e a criança tem 1, 2 anos de idade, essa mãe solteira estabelece uma união estável com um outro homem, que não é o pai biológico dessa criança, que nem tem pai registral, pensemos assim. Muito bem, esse novo companheiro da mãe, se ficar com ela 12, 13, 15 anos nessa união estável, muito provavelmente ele exercerá essa função paterna, ou seja, na realidade concreta, ele exercerá essa função paterna. É muito provável que no dia a dia dessa convivência, ele será a única referência paterna para essa criança e ele também passará a ver a criança como seu filho, certo? De fato, vamos dizer assim. Então, essa convivência afetiva, pública, duradoura por longo tempo, nesse vínculo de paternidade social, paternidade real, vamos dizer assim, é que vem sendo acolhido pela nossa doutrina e pela jurisprudência do direito de família como essa chamada filiação socioafetiva. De certo modo, juridicamente, a gente tem algumas construções, mas no Brasil tem um ditado popular que mostra muito isso, é conhecido no Brasil inteiro, sobre filiação. Pai é quem cria. Então, ainda que com a simplicidade das pessoas que dizem esse ditado, o que está subjacente a esse pai é quem cria é o quê? Pai não é o ascendente genético, pai não é quem sai no exame de DNA, não. Pai é quem cria, pai é quem, de fato, exerce essa função paterna, publicamente, ostensivamente e afetivamente. Então, esse seria basicamente o entendimento atual sobre o que é filiação socioafetiva e os seus requisitos são, efetivamente, você ter a demonstração objetiva, com fatos e atos jurídicos concretos dessa convivência paterno-filial ou materno-filial, tanto faz, socioafetiva. Então, não se prova com sentimentos, não se prova com amor, não é disso que se trata juridicamente. Isso a gente faz de uma maneira objetiva. Então, a gente tem que demonstrar com alguns fatos a presença de que o pai levava na escola, de que o pai efetivamente cadastrou essa criança como dependente do plano de saúde, que ele efetivamente exercia no dia a dia essas funções, que o filho o reconhecia como pai, no laudo do exame psicossocial, a criança desenha ele como seu pai, ele também chama de pai, chama de filho, certo? Incluiu no plano de previdência privada, e assim por diante. Então, seja elementos formais ou elementos fáticos aqui, teria então um vasto conjunto probatório que é exigido para se demonstrar esta paternidade socioafetiva, para que nós entendamos que ela esteja demonstrada no nosso sistema. Fábio, falando um pouquinho mais sobre esses requisitos, há algum prazo para o reconhecimento desse vínculo socioafetivo? E como podem ser reconhecidas essas relações? Na via judicial exclusivamente ou também na via extrajudicial? Considerando que essa multiparentalidade, a filiação socioafetiva são temas novos,
a gente não tem um regramento específico, uma legislação sobre isso. E o que vai dar é o dia a dia, a convivência. Então, para isso não existe um prazo específico. Só que a gente está lidando de afeto, sócio-afetivo. Se a gente está lidando de afeto, por óbvio, é necessário um tempo. Porque a gente não constrói. O vínculo biológico é construído no momento da concepção. Está construído o vínculo. Mas o vínculo socioafetivo, eu preciso de um tempo de construção. E eu acho que nem que venha a ter uma legislação sobre o assunto, a gente não vai conseguir mensurar isso, a não ser no caso concreto. Porque existem situações em que o vínculo biológico se forma muito precocemente, né? Um acompanhamento de uma gestação, o acompanhamento do primeiro ano da criança, enfim, faz-se um vínculo mais rápido, mais tranquilo, do que quando essa pessoa entra na vida dessa criança, a criança já tem 5, 6 anos, eu acho que daí a construção talvez seja um pouco mais longa. Então, no dia a dia é que a gente vai ter que pegar o caso e olhar, esse tempo foi suficiente, como é que foi construído esse vínculo entre as partes? Que, como eu disse, o biológico já nasce construído no momento da concepção. Mas o vínculo socioafetivo, eu preciso da construção do afeto, que demanda tempo, né? Antes era só a via judicial. Depois do provimento 63, também extrajudicialmente as partes podem requerer o reconhecimento dessa filiação socioafetiva da criança diretamente no balcão do cartório de registro civil. Ricardo, a gente sabe que o direito de família vem muito dos fatos, o conceito de família está mudando bastante, mas a gente não pode perder de vista o ordenamento jurídico. E daí eu te pergunto, quais são as espécies de vínculo de filiação admitidas pelo nosso ordenamento jurídico e o que diz o Código Civil a respeito desse tema? Correto, Cami. É muito interessante perceber que o direito de família ele sempre atua em paralelo à realidade. Então, a realidade tem mudado recentemente de maneira muito séria, e muito profunda e muito intensa, certo? Que nós estamos percebendo. A realidade sempre mudou, sim, mas os sociólogos e filósofos são unânimes em dizer nunca mudou tão profundamente, tão rápido e nunca continuou mudando. Digamos, a impermanência é a característica desse nosso momento atual, como diz o Bauman e outros autores aí. Enfim, essa realidade em constante alteração e com profunda mudança que vem exigindo que o direito de família se amolde para conseguir construir as respostas que essa sociedade vem demandando. Na questão da filiação, dos vínculos de filiação, então, hoje está cada vez mais claro que não é só o vínculo biológico que gera filiação e nem mesmo o vínculo registral, como muitas vezes pode ter sido aparentemente assim, para as pessoas e até mesmo para nós do direito aparece, não, é preponderante sempre o vínculo biológico ou registral, não. Hoje está muito claro que o direito de família trabalha com várias espécies de vínculo de filiação, todas elas passíveis de gerar o vínculo de parentesco, todas elas passíveis de consubstanciar uma relação parental. Então nós temos, certo, ao mesmo tempo que eu tenho o vínculo biológico, segue presente, segue, quem sabe, com um grande número de casos, tenho o vínculo registral, o próprio registro de nascimento, o assento de nascimento é prova suficiente da filiação. Em paralelo, nós temos o vínculo socioafetivo, que está consolidado no nosso sistema, como já acabamos de conversar aqui. Para além disso, segue presente o vínculo adotivo também, com a adoção, com o parentesco civil, classicamente nós temos há muitos anos isso, certo? E os vínculos decorrentes das presunções do Código Civil, que vem ganhando mais atenção agora, certo? Uma presunção que também é clássica, que é a presunção de que os filhos havidos no período do casamento, né, são efetivamente, né, do casal, ou seja, do marido e da mulher, se for um casal heteroafetivo, certo? São desse par conjugal, vamos dizer assim, essa presunção de que os filhos havidos são, né, desses integrantes dessa dada relação matrimonial, e também as presunções havidas nos casos de reprodução assistida. São outras espécies de vínculo de filiação também, onde aí, desatrelado do vínculo biológico, eu tenho as presunções que incidem para aquele casal, aquele par que vai, então, promover um processo de reprodução assistida e vai ter um filho, muitas vezes, com material homólogo deles, mas muitas vezes com um material heterólogo, material de doador, tanto do homem quanto da mulher, tanto um óvulo doador quanto o espermatozoide doador e até uma barriga em substituição para gerar isso. Então, é possível, já existem casos que o casal que está à frente disso hoje não tem nenhum vínculo biológico com esse filho que vai haver,
mas, inequivocamente, eles que estão à frente desse projeto parental serão os pais jurídicos dessa criança, obviamente, incidindo as presunções do Código Civil. Então, nós temos as presunções do artigo 1597 do Código Civil, que prevê tanto essa presunção, né, do casamento, a clássica pateris est, que era assim, agora nós temos tendência também para situações maternas, e tem essas presunções de reprodução assistida. Quanto à filiação, o artigo central de parentalidade no Código Civil é o artigo 1593 do Código Civil, que ele diz: o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Então, a ideia do nosso Código Civil 2002, não percebendo tantas as novidades que surgiriam pela frente, mas intuindo alguma coisa, ele disse que, olha, o parentesco pode ser natural, que seria, né, o biológico, ou civil, que seria classicamente a adoção como exemplo de parentesco civil. Mas o código ainda colocou vírgula, conforme resulte de consanguinidade, descendência genética, certo? Ou outra origem, ponto. E não explicou o que é essa outra origem, não colocou um inciso traduzindo, deixou uma locução aberta, indeterminada, certo? E aqui fez bem, intuitivamente fez bem o nosso legislador de 2002, 2001, nesse Código de 2002, ao deixar isso, porque a partir dessa locução outra origem, que a doutrina de jurisprudência vem construindo muito sobre o direito de família. Dentro dessa locução outra origem, então, incluímos a filiação socioafetiva, incluímos também as filiações decorrentes dessas presunções, casais homoafetivos, etc. Então, há uma locução aberta no nosso Código Civil que permite que a doutrina e a jurisprudência vão preenchendo isso de acordo com o caminhar da sociedade. Eu acho que nós estamos caminhando bem nesse sentido. Fábio, então, já que o Ricardo explicou, existem várias espécies de filiação. Sim. E a distinção nos direitos para um filho de origem biológica, de origem socioafetiva, quais são as balizas legais que disciplinam essas diferentes espécies de filiação? Na realidade, nenhuma distinção. Não se pode fazer distinção. A nossa Constituição Federal, já no artigo 227, se eu não me engano, parágrafo 6º, ela já trata do assunto, né? E ela diz que os filhos havidos na constância do casamento, ou não, ou adotivos, né, são filhos e não podem receber nenhum tratamento discriminatório em relação a isso. Citando novamente o artigo 1593, ele vem também para trazer para a gente, eu acho que ele abriu a porta da discussão efetiva sobre a paternidade socioafetiva quando ele dá os filhos havidos por outros meios, outras espécies. Isso acaba abrindo a porta de uma discussão que já vinha já em 1970 e tarará, logo depois do divórcio, como é que ia ficar essa história de filho legítimo, legitimado e ilegítimo. Então hoje, quer seja legítimo, ilegítimo, nascido sem estar na constância do casamento, nem existe mais essas distinções, né? E a gente não pode fazer. E para corroborar ainda mais com isso, o 1596 do Código repete a Constituição e proíbe qualquer tipo de discriminação. Então, os filhos, eles são iguais. E todos os direitos decorrentes são iguais também. Os deveres, inclusive, que não é dito pela legislação, mas que a gente sabe. Então, todos os direitos, independentemente da qualidade do filho adotivo, biológico, socioafetivo, são idênticos e proibidas as formas de discriminação ou distinção a esse respeito. Sobre o tema da multiparentalidade, Ricardo, o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso em repercussão geral 622. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa decisão do Supremo, perguntando se essa orientação acolhe toda e qualquer relação multiparental e como é que ficam os filhos do casais homoafetivo, por exemplo, dentro dessa decisão do Supremo. Então vamos lá, Cândido. Essa decisão é uma das decisões mais paradigmáticas do direito de família recentemente, que veio a trazer uma inovação e até uma reviravolta nessas categorias de filiação, atendendo aí uma demanda contemporânea, uma demanda dessa sociedade atual, onde muitos casos passaram a pleitear o reconhecimento simultâneo de dois pais ou duas mães. Nós vamos ficar no exemplo com dois pais, que também é o mais comum, certo? Num dado caso concreto. Ou seja, como a gente percebeu que os vínculos de filiação podem ser decalcados em diversas espécies, ou seja, posso ter um vínculo socioafetivo, um vínculo biológico, um vínculo registral,
em algumas situações, chegou a se perguntar, ora, se eu tenho essa multiplicidade de vínculos de filiação, e se em dado caso concreto, dois vínculos coexistirem ao mesmo tempo? Por exemplo, eu tenho um pai biológico e registral, mas em paralelo eu tenho um pai socioafetivo que cumpre todos os requisitos dessa filiação socioafetiva. Seria possível reconhecer ao mesmo tempo, de forma concomitante, esses dois pais, mantendo o biológico, mantendo o socioafetivo? Essa pergunta que passou a ser feita, algumas obras passaram a ser publicadas sobre essa chamada multiparentalidade, algumas decisões de primeiro e segundo grau passaram pontualmente a surgir. Tem até uma decisão anterior do Paraná, uma das precursoras aqui, de Cascavel, do juiz Sérgio Creus, da Vara da Infância, também num acordo muito interessante construído. Mas o fato é que o caso chegou no Supremo Tribunal Federal no ano de 2016, certo? Nesse processo da repercussão geral 622, no TRBDFAN, que eu sou diretor, foi amicus curiae, foi um processo bem relevante, que ele tinha toda uma amplitude para toda a sociedade, para o nosso futuro direito de família. Eu tive a felicidade de participar até da sustentação oral em nome de BDFAN na Tribuna do Supremo nessa data, então é um processo que eu acompanhei de perto, e havia um risco ali de nós termos uma decisão do Supremo que dissesse, não, prevalece só o vínculo biológico sobre o socioafetivo, ou vice-versa, nem nós que defendemos a socioafetividade não achamos, no seu caso, dizer que a socioafetividade prevalece sobre o biológico. Não é isso. Como a doutora Fábia falou aqui, direito de família é muito caso concreto que vai dizer. Nós temos que dar ferramentas para os juízes, promotores e até advogados pleitearem e construir a solução para o seu caso concreto. Temos que aumentar o número de soluções do nosso cardápio de soluções jurídicas para que a realidade possa ter uma decisão adequada. Então, o BDFAN pleitou isso, que fosse todos os vínculos estivessem no mesmo grau, atendendo esse princípio constitucional da igualdade na filiação. O Supremo acolheu isso e, em paralelo, foi além e disse que era possível, então, a multiparentalidade ser reconhecida no nosso sistema jurídico, mesmo sem lei a respeito, com base nos princípios constitucionais, da responsabilidade, da igualdade na filiação e também da afetividade, o princípio da afetividade expressamente citado. Com base nesses princípios, construiu uma solução acolhendo a multiparentalidade, ou seja, dois pais, no dado caso concreto, concomitantemente no registro de mais a mãe. A tese do Supremo foi assim: a paternidade socioafetiva, declarada ou não no registro público, não impede reconhecimento da filiação biológica concomitante, com os efeitos jurídicos próprios. Ou seja, o fato de eu ter um pai socioafetivo não impede que eu venha reconhecer um pai biológico ao mesmo tempo, de forma concomitante, com todos os efeitos jurídicos. E vice-versa também, se entende que se eu tenho um pai biológico, não impede que eu venha reconhecer um socioafetivo com todos os efeitos jurídicos. Então, essa tese, ela atrasa a multiparentalidade para o nosso sistema, é de vanguarda no mundo, o mundo inteiro discute isso, e aqui nós, como a doutora Fábia falou, a gente cresce por decisão judicial, não por lei. Não tem lei a respeito, uma lei não encontraremos, mas uma decisão judicial que tem efeito vinculante, porque ela foi dada em repercussão geral. É muito interessante, a doutrina vem passando a assimilar isso, para destacar os efeitos disso. Algum aspecto interessante é que nós temos várias multiparentalidades, vamos dizer assim, certo? E o Supremo permitiu essa acumulação entre o biológico e o afetivo, e vice-versa, claramente. Mas tem alguns casos que muitas vezes nós devemos seguir ainda, traduzindo na doutrina e ainda em soluções jurisprudenciais criativas, como ia sendo feito, para acolher uma situação ou outra que não esteja expressamente no que prevê, certo, a repercussão geral 622, mas que possa merecer tutela num caso concreto, como os filhos de casais homoafetivos, certo? Que é um novo desafio aí que nós temos pela frente para o futuro, certo? Com esse acolhimento das pessoas do mesmo sexo, com a possibilidade de matrimônio civil sem distinção, certo? Se eles promovem um filho por reprodução assistida, nós temos daí o provimento 63 que já nos ajuda a resolver. Mas muitos casais de pessoas do mesmo sexo têm um filho e não é havido por um processo formal de reprodução assistida e podem ter que querer pleitear essa multiparentalidade ou das mães ou dos pais, e aí nós temos que construir essa solução, entendendo que não é bem o que disse o Supremo no provimento, na repercussão geral 622, não é bem o que está no provimento 63, mas poderia ser uma outra multiparentalidade que se justifique no caso concreto. Então esse é o desafio agora, nós conseguir entendermos as categorias para não confundi-las, mas sem negar tutela para algumas situações que possam merecer, ainda que seguindo nessa construção inovadora. Fábio, a gente vendo as famílias hoje são muito diferentes. É muito comum que a criança seja filho de um pai, que depois se separa, que casa de novo e passa a ter uma nova relação, e nessa nova relação outros filhos. Então esse cenário que você deve viver bastante na vaga de família. Então, sob o ponto de vista do melhor interesse da criança, como é que você distinguiria um bom pai de um bom padrasto e como é que isso chega
para o Ministério Público nas situações das varas de família? Esse é o ponto central, acho que é o ponto nevrálgico de toda essa questão da multiparentalidade. Eu tenho excelentes padrastos e eu tenho excelentes pais. Da mesma maneira que eu tenho excelentes madrastas e excelentes mães, né? A análise do caso concreto, novamente, é fundamental, tá? Porque eu posso ter um relacionamento onde o novo marido da mãe vai ser eternamente padrasto e ter um vínculo com essa criança de enteado. E eu tenho, às vezes, um novo marido da mãe que assume uma função paterna e que passa a agir como pai. Eu fui buscar, assim, pensando muito sobre a questão, uma diferenciação, os requisitos para a gente poder falar. E eu acho importante a gente levar em conta até o do próprio provimento que fala na posse do estado de filho, né? Na posse do estado de filiação. E a gente tem, por exemplo, alguns requisitos, e o que a gente usa no dia a dia, alguns requisitos para verificar se aquele relacionamento é um relacionamento de pai e filho, ou se aquele relacionamento é um relacionamento de um excelente padrasto com o filho da sua esposa, né? Uma primeira coisa que a gente pergunta é como é que a criança chama o padrasto? Chama pelo nome? Chama por um apelido? Ou chama ele de pai? Isso é um primeiro ponto que a gente tem que arguir. Como é que esse padrasto se refere a essa criança? Fala, meu filho, vem cá? Ou só chama pelo nome? Ou por um apelido carinhoso? Enfim, como é que ele age em relação a essa criança? Isso no dia a dia deles. Aí a gente passa por um segundo ponto que tem que ser analisado, porque eu acho que isso não basta. Não é o fato dele não chamar o marido da mãe de pai que ele não é considerado filho. A gente iria para verificação em como essa relação é tida na sociedade. Então vamos lá, qual é a igreja que frequenta? Lá na tua igreja, você apresenta esse menino como seu filho? Ou você apresenta esse menino como filho da sua esposa? Ou fala meu enteado, é difícil, mas esse aqui é o fulano, filho da Beltrana. Esse aqui é o fulaninho, meu filho, né? Do mesmo jeito a criança. Como é que ela apresenta aquela figura na escola, para os amiguinhos dela? Ele é o meu pai? Ou esse aqui é o marido da minha mãe? Por aí a gente já consegue discernir quando a figura é do padrasto e quando a figura é do pai. Mas aí a gente vê também em muitos casos concretos que a própria criança passa nas provinhas, onde ela tem que colocar o nome da escola, já adotar o nome do padrasto. Ela já coloca o nome do padrasto como parte dela, muitas vezes suprimindo o nome do pai, e isso a gente vê muito quando o pai é ausente, e muitas vezes sem suprimir o nome do pai, até acrescentando o nome do padrasto ali nos desenhinhos, na folhinha da prova, enfim. Esses 3 requisitos presentes, né, chama de filho, se apresenta como filho para a sociedade, a criança o reconhece e reconhece o nome dele como sendo próprio, eu acho que a gente vai estar diante de um pai socioafetivo e não de um padrasto. E ainda a gente tem que ver a vontade dessa pessoa, porque é um ato volitivo. Se ele não tiver vontade de que aquela pessoa seja considerada seu filho, não pode ser, né? Em que pese isso não baste, não é o ato de vontade que na minha opinião basta. A segunda questão, assim, é que essas situações elas podem conviver muito próximas. Você pode ter um bom pai convivendo com um bom padrasto. E que esse padrasto, às vezes, faz quase que mais. E também é pai. Olha a vantagem para essa criança.
ela não deixa de ter um bom pai, mas ela tem também em casa, no marido da mãe ou na mulher do pai, um genitor socioafetivo, que o trata também como filho. Então, eu acho que, basicamente, a gente tem que fazer essas perguntas, senão a gente não vai conseguir definir na existência, né, desse vínculo, se é de um vínculo de padrastio ou se é um vínculo realmente de pai. O direito de família, Ricardo, e o direito de sucessões foi pensado numa família tradicional. Um pai, um filho, uma mãe, né, ou mais filhos. E essa multiparentalidade mexe com conceitos, mexe com direitos, com deveres. Eu gostaria que você explicasse para nós um pouco mais como a multiparentalidade traz efeitos tanto no direito de família quanto no direito das sucessões. Realmente, essa é uma questão que, principalmente, o pessoal que é formado há mais tempo, aí, como o nosso caso, né, já formado há algum tempo, né, há 2 décadas já, nós fomos educados no paradigma do mono, né, então era sempre um pai e uma mãe, né, no par conjugal era né, só, sempre, não existia qualquer cogitação de que se fala hoje, de poliamor, essas coisas assim, multiparentalidade. Essa mudança, a sociedade no seu caminhar veio trazendo essas novas formações familiares. Nós temos aí então não mais um modelo de família, mas famílias, por isso prefere falar hoje em direito das famílias, justamente tem uma pluralidade de entidades familiares, um verdadeiro mosaico de modelos familiares. Isso vem desafiando as categorias jurídicas, né? Nós, para fazer uma categoria, construir uma resposta, gostamos de ter algum modelo, né? Qual que é o modelo padrão? Construa a solução. E não há modelo, essa é a dificuldade que todos nós estamos enfrentando aí no dia a dia forense. Mas ainda assim, parece possível entender então que essa situação de multiparentalidade permite uma ressignificação de muitas categorias previstas na nossa legislação, no Código Civil, para essa situação. É esse processo que nós estamos fazendo, então, um processo hermenêutico, né? Porque muitas construções do nosso Código Civil de 2002 foram pensadas todas para um pai e uma mãe, logicamente. E hoje em dia, com essa possibilidade de multiparentalidade, nós temos que adaptar diversos dispositivos do Código Civil para que acolham, então, essa situação que foi reconhecida nos nossos sistemas de multiparentalidade. Então, isso gera diversas consequências, diversos efeitos, que é onde a doutrina vem tratando disso, vem passando a discorrer disso, certo? Então, algumas coisas, como tudo que é novo no direito, não tem uma unanimidade, mas, enfim, eu defendo no meu livro algumas propostas e vem se entendendo o seguinte: quanto à sucessão, por exemplo, teria direito à herança dupla, sim, a herança desses 2 pais ou de todos os ascendentes reconhecidos, certo? Ou seja, foi até aprovado enunciados na última jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal nesse sentido. Então, se a pessoa tem 3 ascendentes reconhecidos, no caso, digamos, 2 pais e uma mãe, por exemplo, vai herdar dos 3. Não há qualquer óbvio no nosso sistema para ter essa terceira herança. A sorte dele, se a herança for gorda ou não, é das idiosincrasias da vida de cada um, certo? Então, vai ter a terceira herança. Logicamente que pode pleitar alimentos para o segundo pai? Pode, mas vai ser analisado de acordo com os critérios de alimentos, né? Pode ser que reduza do primeiro pai, divida com o segundo, se estiver apertado ou não, ou venha ganhar mais uma vantagem para a criança, pode fazer um curso, uma computação, um esporte, enfim. Mas os critérios de alimentos são suficientes para evitar excessos e abusos, né? Necessidade e possibilidade. Então, não vejo qualquer risco aqui de excesso e abuso. Acho que a nossa justiça saberá trabalhar com esses critérios, que o binômio ou o trinômio de alimentos são suficientes para controlar ali e acolher bem a criança, é o que se pretende, sem excesso nenhum, certo? Quanto à guarda e visitas, não vejo problema também. O compartilhamento da guarda, ainda que seja em 3, eu não vejo problema, certo? Porque, igual a doutora Fábio colocou aqui, a criança pode ter um bom, né, tanto melhor que tenha um pai um pai biológico, registral para cuidar bem, e tenha um padrasto bom ou um pai sócio-afetivo para cuidar junto. Então, se ele tem esse segundo pai, é alguém para agregar. Quem tem filhos aqui sabe que às vezes é um fardo cuidar de uma criança pequena, assim, né? É amoroso, é satisfatório, mas tem que levar na natação, levar no Kumon, levar na escola, levar no psicólogo, voltar. Tem que trabalhar, as mulheres trabalham hoje em dia, a grande maioria. Então, às vezes, alguma pessoa mais para ajudar nesse revezamento de tarefas aí que a criança demanda, pode ser interessante. Então, eu acho que se as pessoas tiverem essa consciência e não trazerem os seus conflitos, suas mágoas para isso, vai ser bom até esse terceiro pai. A convivência familiar, dividir em 3 também não vejo problema em dividir assim. Então, penso eu que estão os direitos aqui, como aqui já foi colocado também pela doutora Fábio, o princípio da igualdade na filiação impede qualquer distinção. Eu não posso ter, então, um meio filho mais, na Constituição não permite. Então, todos os direitos esse filho terá. Nosso passado anterior, antes da Constituição de 88, nós tínhamos alguns filhos que não tinham direito à herança, o filho adotivo não herdava,
no início da redação originária do Código Civil de 1916, o filho extramatrimonial não podia nem pleitear alimentos, enfim, já houve essa distinção e que cada espécie de filho tinha alguns direitos antes da Constituição de 88. Hoje em dia isso é impensável, tendo visto o princípio constitucional. Então vai ter todos os direitos, né, desse segundo pai, da segunda mãe, se for o caso. Alimentos, guarda, convivência familiar, herança, né, direito de cuidado, enfim. Penso eu que a doutrina está caminhando para perceber que não há qualquer óbice, qualquer dificuldade intransponível nisso, certo? E acho que, né, com razoabilidade, devagarinho, vamos assimilando e adequando as nossas categorias para essa nova realidade que surgiu. Agora, Fábia, para que essas crianças possam se beneficiar desses direitos, em algum momento é preciso fazer o registro formal dessa multiparentalidade. Sim. E aí eu te pergunto, esse registro pode ser extrajudicial ou tem que ser necessariamente feito em juízo? Sim, não, ele pode ser extrajudicial. Na verdade, a gente começou a avançar com a repercussão geral. A partir do momento da repercussão geral, acho que acabaram as nossas dúvidas a respeito se era isso possível ou não. Porque antes a gente tinha bastante dúvida a respeito, diversas discussões, se era possível o reconhecimento de 2 pais ou 2 mães. E a gente ficou naquela, assim, a partir da repercussão geral, houve essa abertura, então não se discute mais se existe a possibilidade, existe a possibilidade. E a gente avançou um pouco mais com o provimento 63, que veio em novembro do ano passado, né, e do CNJ, e esse provimento permitiu que a gente faça isso na esfera extrajudicial. Então, hoje, a pessoa que pretende esse reconhecimento tem lá os documentos e requisitos que ele vai fazer, mas pode ir ao cartório e fazer esse reconhecimento judicial. Extrajudicial, me desculpe. O judiciário vai intervir? Em que casos? O judiciário vai intervir quando houver algum tipo de dúvida. Quando o cartorário não se sentir seguro o suficiente para fazer aquele reconhecimento, apesar dos documentos que as partes levarem. Então, o oficial do registro fica com algum tipo de problema, de dúvida, ele fala, não, vou levar isso ao conhecimento judicial, acho que isso não é caso, ou não sei se isso é caso, e suscita um procedimento que é previsto no Código, na Lei de Registros Públicos, que chama dúvida, e leva até a gente. O Ministério, digo a gente, porque o Ministério Público, óbvio, tendo interesse incapaz, vai se manifestar, e a gente vai analisar, no caso concreto, qual era a dúvida do oficial. Se a dúvida era a existência, por exemplo, de um dolo, de uma má-fé, ou ele acha que pode estar acontecendo uma simulação, ou para ele não ficou muito claro o vínculo socioafetivo. Então, nesses casos, ele leva para a gente para avaliar. Também é necessário que passe ali pela esfera judicial quando o pai ou a mãe registrais não puderem ir lá e assentir com essa situação. Ou mesmo até o próprio filho, que a partir dos 12 anos tem que ser consultado obrigatoriamente. Aí, tendo qualquer dessas coisas, leva esses fatos ao conhecimento do juízo e vai ser emitido daí, ou pode ou não pode, vai ser resolvida a dúvida, né? Não é bem um processo judicial, é um procedimento do foro extrajudicial. Ricardo, tanto a Fábia quanto você falaram muito desse provimento 63 do Conselho Nacional de Justiça. Só que muitas pessoas não sabem o que é isso. Gostaria que você explicasse para nós um pouquinho melhor esse provimento 66 do CNJ e 63 do CNJ e também se ele se aplica à reprodução assistida e também aos filhos de casais homossexuais. Muito bem. O provimento 63, que é de novembro de 2017, é um novo regramento dos mais recentes que cuida dessa temática do registro da filiação. Basicamente, o provimento 63, ele cuidou de 3 temas. Trouxe os novos modelos de certidão, de registro de nascimento, casamento, etc., que os cartórios utilizam no registro civil. Passou também a tratar do registro extrajudicial da filiação socioafetiva e também do registro dos filhos havidos por reprodução assistida. Esses 2 últimos pontos que mais nos interessam aqui, certo? E qual foi a grande mudança do provimento, certo? Que é uma mudança profunda.
Até então, mesmo com já 3 décadas do reconhecimento aqui da filiação socioafetiva no nosso sistema brasileiro, nós temos isso aí já há 3 décadas consolidadas, e aqui eu lembro que uma das decisões paradigmáticas do Estado do Paraná foi aqui do seu pai, a desembargadora Cássio Cambi, que até hoje é citada por todos nós aqui, uma decisão muito bonita aqui de um caso no Paraná, de 1990, certo, do nosso tribunal. Então nós temos já toda essa história dessa filiação socioafetiva. Só que até então, ainda assim, para se registrar um vínculo socioafetivo de filiação, era necessário demandar uma ação judicial. Ainda fosse consensual, ainda que todos estivessem de acordo, ainda que tivesse tudo devidamente demonstrado e comprovado, apenas por decisão judicial que se conseguia haver o registro, então, dessa paternidade socioafetiva ou maternidade socioafetiva. Isso fazia com que, em muitos casos, isso não fosse registrado. Há um déficit desse registro aqui no Brasil, claramente. Porque tem que contratar um advogado, que às vezes é caro, o processo judicial às vezes tem custas, demora, certo? Daí tem intervenção do Ministério Público, às vezes vai ter o laudo da assistência social, do lucro se for solicitado, tem que esperar o trânsito em julgado, um ofício e voltar, o processo acaba demorando, sendo um pouco custoso, certo? Nós temos uma infinidade de pessoas que não têm acesso a isso. A defensoria às vezes não consegue chegar em todos os lugares com essa agilidade, e muitas pessoas não têm nem conhecimento disso e acabam deixando de fazer por terem visto essa exigência, essa dificuldade, vamos dizer assim, né? Tanto é que, segundo o último censo escolar, no Brasil teríamos 5,5 milhões de crianças sem pai, que é uma realidade nossa aqui, infelizmente é um número muito grande de crianças, e em muitos desses casos nós sabemos que alguém exerce a função paterna de fato, porque a experiência da vida nos mostra isso. Nós estamos dia a dia no fórum aí, há 20 anos sou advogado, eu vejo, é difícil uma criança que não teve um pai de fato do que exerceu a função paterna aqui em algum momento. Bom, o fato é que isso dificultava. Tem até muitas comarcas, não são nem comarcas aqui, vocês têm experiência aqui que rodam todo o interior muito mais que nós, muitas cidades pequenas não é nem comarca, não tem nem, né, poder judiciário, então isso dificulta o acesso. A partir do provimento 63 se permitiu se fazer o registro extrajudicial desses vínculos socioafetivos, diretamente no cartório do registro civil, sem ação judicial, sem advogado, sem defensoria, sem precisar todo esse transcurso de um feito judicial. Isso é muito interessante, facilita muito, acredito que contribui para esse direito fundamental do registro da filiação dessas crianças, certo? Eu vejo com bons olhos essa medida, né? Então ela traz alguns requisitos, né, que todos assinem, o pai registral, a mãe registral, a criança maior de 12 anos, certo? Que não exista um parentesco de ascendência com essa criança, enfim, diferença de idade entre as pessoas, alguns requisitos que são adequados, né, mas ela facilita muito. Então agora as pessoas podem ir diretamente do cartório do registro civil para registrar um vínculo socioafetivo. É muito rápido, sério, que eu vejo com bons olhos aqui esse provimento, está sendo objeto de muita possibilidade, muitos registros estão sendo feitos com essa facilitação. Eu acho que é mais uma medida nesse caminho de extrajudicialização do direito civil, justamente desjudicialização que o Brasil está caminhando, né? Percebemos que o judiciário está assoberbado mesmo com essa estrutura de defensorias e etc. Ele não consegue dar conta de tantas demandas. Então, criativamente, estão se criando algumas medidas para permitir que as partes solucionem os seus problemas sem precisar sempre do Poder Judiciário, com o Ministério Público, com o advogado ou defensoria, porque às vezes é caro, custoso e o Estado não dá conta de tudo. Então a mediação é uma tentativa dessa até, né, algumas apostas nessa tentativa de extrajudicialização do direito de família, com a possibilidade de fazer divórcio e inventário consensuais em cartórios, e esse é mais um dado nesse caminhar aí para uma desjudicialização do direito de família, de algumas questões que não demandariam essa intervenção tão firme assim do Poder Judiciário, do Estado, juiz intervir. Então as partes podem ir diretamente no cartório com alguns requisitos e fazer esse registro dessa filiação socioafetiva, que eu vejo com bons olhos, certo? Está sendo muito produtivo. Temos que ter uma cautela para evitar que se utilize indevidamente isso, estamos aqui dispostos a ouvir também, dialogar com o Ministério Público, o IBDFAN também está querendo participar desse debate. Tudo que é novo gera um pouco de como que isso vai ser feito agora, e se acontecer uma situação de tentativa de fraude, se alguém tentar burlar, gera esse desassossego, o que é normal. Mas acredito que com todos os atores sentando e conversando, podemos aí construir aí as arestas necessárias para firmar o 63 e manter essa extrajudicialização que pode ser muito rica para todos, interessante para a sociedade, né? O direito de filiação é um direito fundamental, acho que todos nós devemos facilitar isso e não criar obstáculos para esse registro. Depois dessa provocação aí do Ricardo, Fábio, eu quero te perguntar quais são os impactos do provimento 63 do CNJ na atuação do Ministério Público. Eu vejo com bons olhos, mas não deixo de ver com preocupação. Eu acho que a gente avançou, sem dúvida. Avançou muito na questão da reprodução assistida,
do registro da criança de reprodução assistida, porque anteriormente, né, existia um outro provimento, que me fugiu o número agora, mas quando a pessoa fazia essa reprodução não a homóloga, que é material genético de ambos os pais, e faz a reprodução assistida, esse caso não tinha dúvida nenhuma. Mas a heteróloga, que o material genético ou não era de um, ou não era dos dois. E aí, se fosse caso de um doador anônimo, era necessário, de uma certa maneira, identificar esse doador em algum momento lá na parte do registro. E isso tendia a inviabilizar esse tipo de procedimento no Brasil, se continuasse assim, e levando em consideração essa situação da repercussão 62, eu acho que a gente ia realmente inviabilizar esse tipo de reprodução assistida heteróloga. Então, avançou positivamente. Agora, o que é a minha preocupação? A minha preocupação é que no direito de família a gente lida como repisado, caso a caso. Existem casos muito sutis, existem casos em que a atuação da gente, a maioria dos casos tem que ser cuidadosa, óbvio, mas existem casos que exigem um trabalho redobrado para verificar qual é o pano de fundo daquela história. Tá? Isso me preocupa porque esses casos eram trazidos ao judiciário por intermédio do advogado, que expunha a situação para nós. A partir do momento da exposição do advogado, o juiz ia julgar, mas para isso ele ia contar com o Ministério Público enquanto fiscal da lei, com o Serviço de Apoio da Infância, né, assistente social e a psicóloga, e os requisitos, essas perguntinhas todas que a gente falou naquela outra questão, eles se reconhecem como pai e filho, a sociedade reconhece. Isso às vezes, e digo isso por casos que eu tive, eles já caíam por terra no primeiro estudo social e psicológico do caso. E não era comprovado. Ah, mas eles se gostam. Sim, se gostam. Ah, mas ele ajudava, às vezes, economicamente aquela mãe com a criança. Sim, mas isso não bastava para o reconhecimento, não só para o reconhecimento do vínculo socioafetivo, que podia até existir numa pequeno teor, mas não estava obedecido o princípio do melhor interesse da criança. Conto um caso que não é relativo à filiação socioafetiva, mas assim, para exemplificar. Houve um pedido de um padrasto de adoção unilateral com destituição do poder familiar do pai biológico, numa determinada comarca que eu atuava, e dizendo que esse pai biológico era ausente e que desde a separação encontrava raras vezes com a criança, pagava pensão poucas vezes, e ele, que passou a morar com a mãe desde que a criança tinha 1 ano e tal, a menina com 12, 13 anos, ele tinha vínculo suficiente para isso e queriam tirar o nome, enfim, do pai. Foi pedido o relatório psicológico, psicossocial, e no relatório veio que esta pessoa fazia uso de álcool abusivamente, não só de álcool, mas de drogas, inclusive dentro da residência, que a menina já havia presenciado e contou. Ela relatou que nunca chamou ele de pai, que sempre chamou de um apelido. Ela mencionou que ele também, quando apresentava a pessoa dela, dizia, filha da minha mulher, não se referia a ela como filha, e isso ele estava pleiteando a adoção, porque não se cogitava da questão da filiação socioafetiva. Verificou-se nesse momento que a mãe estava doente, me parece com uma doença relativamente grave, ele não tinha estabilidade financeira, essa mãe era funcionária pública e ela corria risco de vida, sim.
E a gente só viu isso com o relatório. E o pano de fundo da história, na verdade, era que, caso essa mãe falecesse, ele ia ser o pai que ia gerenciar o futuro financeiro dessa menina. Então, não era um motivo suficiente para que a gente destituísse o outro pai, e muito menos para que deferisse a adoção para ele. Então, esses pequenos panos de fundo que eu disse para você, eles sucumbem numa análise, num relatório psicológico, num relatório social, que o cartorário não vai ter à disposição dele. Não foi criada uma equipe técnica para o cartorário fazer essa verificação. Comprovado ali que ele pagou durante um tempo aulas para essa menina, que era o caso, ela estudava em escola pública, mas ele pagava aulas extras para ela, que ela tinha afeto por ele e ele tinha afeto por ela, mas não era um afeto de pai. Mas mesmo assim, ia se comprovar isso no cartório e provavelmente essa situação ia passar, porque era de concordância de todos. E aí, como é que fica o melhor interesse da criança? Então, a gente tem que pensar muito. São casos que a gente não pode deixar de refletir, porque a dinâmica da vida induz a isso, né? Eu tenho preocupações. Acho que o ideal seria essas rodas de conversa, eventualmente algumas audiências públicas, enfim, para tratar do tema, e que a gente possa melhorar as condições do cartorário. Até porque a gente tem alguns estados do Brasil que os cartorários são muito bons, são pessoas assim, muito conscientes e tal. Mas existem, e mesmo dentro do mesmo estado, tem os cartorários que já não são tão bons assim, né? Como em todas as profissões. E aí a gente vai ficar na mão, será que esse cartorário vai ter essa ponderação de buscar realmente o melhor interesse da criança? Porque a gente não pode perder de vista, nós não podemos mudar o foco. O foco da filiação, do reconhecimento da filiação socioafetiva ainda precisa ser de quem está sendo reconhecido e não de quem quer reconhecer. Nós não podemos inverter isso. Isso me gera uma certa preocupação até agora, desde o provimento até hoje. A gente não teve nenhuma, em Pinhais, onde eu atuo, não teve nenhum caso de suscitar dúvidas. Tomei conhecimento de um colega da região metropolitana que teve uma conversa com a oficial registradora e pediu para que, nos moldes antigos que o Ministério Público falava nas habilitações de casamento, ele pediu para que fosse aberta essa possibilidade para ele, para que ele falasse no reconhecimento de vínculo socioafetivo. Eu não sei como é que ficou isso, porque essa pessoa ia consultar o tribunal para ver, mas não é previsto. Essa consulta não está lá, como existia antigamente na questão do casamento civil, para o Ministério Público. Acho que talvez isso pudesse auxiliar, né? Não sei se seria a solução, mas acho que talvez isso pudesse auxiliar, porque na dúvida, nós mesmos enquanto promotores, poderíamos tentar acionar o serviço de apoio da infância, né? E verificar no caso concreto e também dar uma segurança a mais para o próprio oficial do registro. Mas essas questões nós ainda vamos ter que trabalhar. O provimento está aí, está posto, não exige, está na mão de uma única pessoa, enquanto antes nós tínhamos pelo menos 5 atores. Hoje a gente tem um ator só. Essa é a minha preocupação. Ricardo, a Fábia toca num ponto interessante, que é a casuística. O direito de família é feito em cima de casos que são, às vezes, muito diferentes um do outro. Falando de novo sobre os desafios atuais da parentalidade no direito de família, 2 casos recentes que eu gostaria que você explicasse para aqueles que não acompanharam. Uma de uma mulher trans que teve dificuldade de registrar o seu filho, e outro de uma pessoa solteira, de um homem que gostaria de colocar somente o seu nome no registro civil do seu filho. Explica esses casos e contextualiza isso com os atuais desafios do direito de família. Ótimo, sim.
Os casos são que é a realidade que tensiona as nossas soluções que a gente cria. A realidade sempre vem nos provocar, né, nas soluções do que é normal e que torna o direito rico. Até começando sobre esse caso, que é super interessante, que a doutora Fábia comentou, o provimento 63, ele efetivamente visa solucionar casos consensuais de registro de filiação socioafetiva, certo? Onde todos estariam de acordo, certo? Então, nesse caso comentado aqui, que é desafiante tudo, né? Teria que ter a anuência da mãe, certo? Do pai biológico registral e desse terceiro, certo? Além da criança, se tiver mais de 12 anos. Então, no caso, o pai anuía. O pai anuía. Então, nesse caso aqui, se é uma fraude, nós tínhamos 3 pessoas em fraude, certo? Eventualmente, uma anuência da criança, certo? Esses casos, sinceramente, são a exceção do que nós temos na realidade, certo? É muita exceção ter 3 pessoas em fraude, certo? Numa questão séria, indo até um cartório, até a justiça, que foi o caso, né? Foram até o Poder Judiciário com uma fraude. Olha a coragem, né? Na verdade, a fraude, eu penso que existia. Não estava... Eu imagino, e isso foi um dos meus argumentos, mas assim, essa pessoa estava adoentada com câncer, né? Mas a gente não sabia se era grave ou não. E eu imagino, e foi o que o juiz imaginou também, que existisse esse pano de fundo. Porque esse pai, primeiro, quando falaram, olha, ela vai passar para o meu nome, você não vai mais pagar pensão, porque tinha ações de pensão, o cara falou, não, tudo bem. Ele não estava em conluio. Ele assentiu, tipo, não considero como filha e tal, ele assentiu. Mas eu acho que a intenção do padrasto era essa. A mãe achou linda a atitude dele, porque ela estava doente, fragilizada, e achando que, nossa, que bonita, ele quer assumir minha filha para ela não ficar sem ninguém. Nós, se eu disser assim hoje, eu sei que era uma fraude, não, eu penso que era uma fraude. Sim, por isso nós não deixamos. Mas não era especificamente. Eu acho que a única pessoa ali que tinha consciência da fraude, e eu acho que ele tinha sim, por todo o histórico, era o pretenso adotante. Eu entendi. Mas mesmo ele com essa consciência de fraude, ele conseguiu a anuência de mais duas pessoas, o que é difícil. Ir até o judiciário, vai até lá se expor, né? Com risco até de questões criminais, etc. Essa é a exceção da realidade brasileira. A gente não vê muito assim, o fraudador vai até o juiz para cometer uma fraude. Existe, mas não é a realidade, certo? Então, o que eu venho sustentado é que, com base no risco de fraude, eu não vou obstar o registro de milhares de pessoas porque uma pode fazer fraude. Não, eu tenho que evitar a fraude, criar mecanismos de fraude, mas sem evitar que as pessoas registrem ali, né? Então, esse caso acontece, tem vários casos citados, mas tem que criar salvaguardas para que a gente possa evitar isso, né? Evitar que isso venha a ser utilizado indevidamente por uma pessoa ou outra ali nesse aspecto, né? Então, mas eu acho que a gente consegue isso ali, né? E também pensando qual seria a melhor solução, né? A mãe vai morrer, o outro pai não se identifica mais, certo? Ainda que esse cidadão beba, use drogas, algumas pessoas infelizmente têm essa realidade, né? Vai ficar com quem as crianças se não for com ele? Mas enfim, são desafios, ninguém fica confortável de dar a solução. Mas eu acho que a gente consegue, e ninguém tem oposição aqui à intervenção do Ministério Público, do Judiciário, quando for o caso. Eu tenho dado até palestras para os cartórios, falado com o pessoal, participei do CONARES, o Congresso Nacional dos Cartorários, e eles estão se qualificando, eles estão bem interessados, me chamaram para falar 2 vezes, estão querendo, eu também, como aqui, né, a doutora Fábia colocou, os cartórios, muitas regiões são bem qualificados e outras regiões estão percebendo que eles precisam, é um novo perfil do registrador agora, eles estão assumindo novas funções, várias outras até, estão se qualificando. Então, eu sou um otimista em que a gente consiga qualificar eles, e nesse caso, o registrador consiga ligar o alerta como basicamente aqui, e consultar, remeter para consulta, né, do juiz do Ministério Público, acho que para a gente evitar as questões. Mas são as preocupações que nós temos que ter, né, e está no desafio. E lembra que isso não existe só no sócio afetivo. Por exemplo, isso é um ponto para perceber que a gente tem uma vulnerabilidade do nosso sistema sem presente. Nos casos de crianças sem pais, só tem a mãe registral, não tem nenhum pai, certo? Vamos imaginar esse exemplo. Qualquer pessoa que se apresente no cartório e se declare pai biológico é registrado. Não tem qualquer exigência de prova. Não se pede DNA, não se pede estudo social, o Ministério Público não participa, o Judiciário não participa, o advogado não participa, nem o cartorário pode obstar o registro. Se a criança não tem pai, qualquer pessoa que vá e declare que é pai biológico da criança será registrado. E aí, então, quer dizer, essa vulnerabilidade do nosso sistema já existe. Pode ser que seja contra o melhor interesse da criança, pode ser que tenha um interesse financeiro, pode ser que tenha
Sim, ninguém está defendendo isso, mas é uma vulnerabilidade que já existe na declaração biológica. E agora passa a existir na socioafetiva. Quem sabe aumente, concordo, pode ser que aumente o volume. Antes eu tinha só para uma declaração, agora eu tenho para duas. Mas vamos tentar trabalhar com a declaração. É a minha promessa. Mas eu não vejo problema nenhum nessa intervenção extrajudicial do Ministério Público, eu vejo até com bons olhos, como aqui a doutora Fábio colocou, igual se fazia na habilitação no casamento, certo? A extrajudicial eu acho com bons olhos ali, passar o procedimento lá, o promotor pedir, é bom para todo mundo, até os cartorários vão gostar, porque eles querem ficar seguros também, e todo mundo, ninguém quer prejudicar ninguém, né? Então acho que vai ser bom para todos construirmos soluções assim. Mas dois casos também que vem tensionando isso, que aqui você colocou, é o seguinte: um caso foi registrado, anunciado como o primeiro do Brasil na mídia recentemente, de um pai que teve 2 filhos em reprodução assistida, certo? Autorizado pelo Conselho Federal de Medicina, e esse pai, a princípio, era solteiro, então foi registrada só em nome do pai. Barriga de aluguel, barriga em substituição, né? De aluguel, entre aspas, aqui no Brasil, que não podemos pagar, né? Então, barriga em substituição. Então, esse pai conseguiu fazer o processo de reprodução assistida com material heterólogo aqui, que a doutora Fábio já anunciou, fez barriga em substituição e teve essas 2 crianças, então, total processo de reprodução assistida, e foi declarado apenas ele como pai no registro de nascimento, sem mãe registral. O que mostra como a gente está nesse processo de desbiologização da filiação, né? A mãe biológica ali, no caso, não é mãe jurídica, vamos dizer assim, que é interessante. E tivemos um desafio também recentemente anunciado, que mostra que esses casos são realmente aí mitigantes, do Rio Grande do Sul, de um casal, onde havia um homem e uma mulher casados com matrimônio civil, só que em dado momento da relação, o homem passou a se sentir como mulher e passou a se vestir e se apresentar como mulher. Ele era homem fisicamente e era marido dessa sua esposa, mas ele não fez a cirurgia, ele simplesmente se apresentava como mulher. Engravidou pelo método natural com a sua esposa, certo? Né? Mas ele se apresentava publicamente como 2 mulheres, mas um tinha um corpo de homem e outro de mulher. Engravidou naturalmente, no final do ano passado. Quando saiu a decisão do Supremo que o trans pode trocar de nome e de gênero sem qualquer requisito, ele foi até o cartório civil e substituiu, então, esse homem, o marido, substituiu o seu nome para o nome feminino e o gênero feminino. Isso, sua mulher já estava grávida. Quando nasceu a criança, por volta de julho, pelo que estamos sabendo, ao registrar houve uma dificuldade, porque a criança é o nome da mãe, com a declaração do nascido vivo em nome da mãe, só que não havia espaço para 2 mães, certo? Como esse pai biológico se apresentava agora como mulher e tinha o nome de mulher porque ele havia trocado. Então não conseguiu constar na DNV. No momento de ir até o cartório de registro civil registrar, tendo visto essa peculiaridade, ele era marido da mãe, mas ele era mulher também, houve uma situação nova que todos nós estamos nos acostumando. O cartório fez algo totalmente compreensível e fez essa consulta aqui, que a doutora Fábio colocou, consultou o juiz do Ministério Público para saber como fazer esse registro, poderia fazer ou não. Enfim, e aqui no caso o juiz, pelo que foi noticiado, exigiu provas, exames e demais comprovações que dificultaria ali esse registro dessa criança, certo? Onde ele acabou não conseguindo registrar então rapidamente, se utilizou do 63 para registrar então como mãe sócio-afetiva numa segunda mãe, o que parece que nem era o caso, que é bebê recém-nascido, e bebê recém-nascido pode não ter o vínculo de sócio-afetividade consolidado, penso eu, que como aqui a doutora Fábio já colocou também, exige longo prazo para ter consolidado o vínculo socioafetivo. Então penso eu aqui que o juiz aqui, o Ministério Público, poderiam ter construído uma solução nessa consulta ali, certo? Mais simples, provando só que aquela mulher agora que se apresentava como pai, no fundo era o homem, era o marido da mãe, iriam incidir as presunções, que a presunção incidiria, a presunção no 597 de que, né, os filhos havidos na constância do casamento são dos, né, cônjuges. Eles continuavam sendo cônjuges, o casamento continuava presente. Então a presunção legal já incidiria aqui, certo? Sem qualquer dificuldade, só houve uma troca de nome. Mas enfim, são esses desafios de entender as categorias ali, como nós falamos, né? A sócio-afetividade é uma coisa, as presunções são outra coisa, os vínculos biológicos são outros. Estamos todos aí nos reacostumando com essas, né, inovações para responder. O trans é mais um elemento que, né, dificulta, aí, por ser uma questão nova, né, dificulta para nós assimilarmos isso. Não que tenha uma dificuldade concreta, assim, com o tempo acho que vamos passar a responder isso mais rapidamente, mais satisfatoriamente. Nós temos que readaptar as nossas categorias e voltar a compreender aí esses novos dilemas. Chegam diversas perguntas aqui, Fábio. Eu vou fazer a primeira para você, do servidor Rodrigo Pereira Viana, que é auxiliar técnico lá da Escola Superior do Ministério Público. Ele pergunta assim: é possível no registro civil colocar o nome do pai e da mãe biológico do lado do pai e da mãe afetiva? E depois, é possível o contrário, retirar o nome do pai e da mãe biológica e colocar só o do afetivo? E essas mudanças, o que isso repercute em termos de obrigação de alimentos?
Ambos têm que pagar alimentos? Só o que está no registro? Como é que fica? Num primeiro momento, é possível, sim, colocar o nome do pai e da mãe biológico. O provimento fala em até 2. Até 2, é. Então, aí tem o pai e a mãe registral, e eu biológicos, né? Assim se presume, e aí eu consigo colocar mais um pai, mais uma mãe. Exatamente, é isso aí. Só um esclarecimento aqui, se me permite. Claro. Exatamente, que o provimento permite até 2 pais até e até 2. 2 mães, né? Só que em julho agora, de 2018, ele saiu um esclarecimento do CNJ, numa consulta lá, dizendo que é o lateral. É ou o lado paterno ou o lado materno em cartório. Então, né, acho que também, quem sabe, esteja envolto aí em cartório, essa judicial, você pode fazer ou o lado paterno ou o lado materno. E se for dos 2 lados, daí tem que ir para a justiça. Judicial. Perfeito. E a questão da retirada, a retirada já é um procedimento muito diferente. Você vai ter que apresentar motivos para, eventualmente, uma destituição do poder familiar, ou você, enquanto direito, a tua personalidade, demonstrar para o juiz que aquela pessoa não participou da sua vida, mas não só a questão de não participou, mas, por exemplo, cometeu um crime contra a pessoa, com relação a abuso, com relação a alguma coisa muito grave em relação que permita que se retire. O colocar é mais fácil. O retirar tem que ter uma série de requisitos e só pela via judicial. E é óbvio, com relação à questão alimentar, ela é óbvia. A partir do momento que passa a constar como pai e mãe, tem todos os deveres e os direitos, a criança passa a ter. Então, poderia exigir pensão, no caso que ele deu, de 4 pessoas, né? Enfim, todos os que constarem no registro são pais, ele como filho tem direito a pedir. Ricardo, chega outra pergunta lá de Londrina, a Gabriela Raso Capuani, que é assessora da 9ª Promotoria de Justiça lá, faz 2 perguntas interessantes. A primeira é sobre adoção unilateral. Ela diz assim, que com a disseminação do reconhecimento da paternidade socioafetiva, ela pergunta se isso não acaba esvaziando o instituto da adoção unilateral. E depois ela pergunta, com essa tentativa do provimento 63 de ampliar o reconhecimento da paternidade socioafetiva, se isso não acarreta alguma insegurança jurídica em razão da ausência de necessidade de comprovação efetiva. Você já falou um pouquinho disso, mas vamos responder aqui a Gabriela. Agradeço a pergunta da Gabriela, certo? Aqui toca num ponto interessante que é diferenciar os casos de reconhecimento da filiação socioafetiva dos casos de adoção, certo? Grosso modo, é possível dizer o quê? Que os casos de adoção, a gente está rompendo algum vínculo, certo? Rompendo, desconstruindo algum poder familiar, certo? Para inicialmente estabelecer outro, né, desse pai adotivo ou mãe adotiva, certo? Que a partir de então iniciaremos a convivência. Então o processo de adoção envolve isso, envolve o rompimento de um poder familiar anterior com um processo judicial de declaração de adoção para, em regra, a partir daí se iniciar a convivência paterno ou materno filial, certo? Bem, é para o futuro, digamos, a adoção. Eu rompo dos pais anteriores, reconheço com o processo judicial e para o futuro eu estabeleço a convivência com o novo pai ou mãe nosso socioafetivo. Muito bem, a diferença da filiação socioafetiva é que ela não é para o futuro, ela é para o passado, ela é retrospectiva. Ela reconhece algo que já ocorreu, certo? Ela reconhece algo que já ocorreu na realidade fática. A primeira grande diferença é essa, adoção para o futuro. Vai reconhecer e vai iniciar a convivência. A filiação socioafetiva é reconhecer algo pretérito, que já ocorreu por longos anos, uma convivência fática, afetiva, pública, ostensiva, consolidada, duradoura, por longos anos. Essa é a principal diferença. Segundo ponto é que o reconhecimento da filiação socioafetiva não rompe nada, não desconstitui nenhum vínculo. Na adoção lateral, desconstitui o vínculo anterior. Então, aqui na filiação socioafetiva, primeiro que eu vou reconhecer algo que já está estabelecido faticamente, concretamente. Segundo, não vou romper vínculo nenhum. Então, os demais, certo, pais que já constam ali vão continuar constando, não há nenhuma destituição do poder familiar, que é bem diferente da adoção lateral. E o terceiro ponto, que aqui pode ser extrajudicial em alguns casos, com alguns requisitos, ou em alguns casos pode ser judicial. Então, eu penso que não haverá essa confusão, até mesmo porque um dos requisitos do provimento 63 para esse registro é que todos os atores declarem que não têm conhecimento de nenhum processo judicial envolvendo, certo, essa situação e essa criança. Então,
essa declaração deve ser firmada no cartório para se pleitear esse reconhecimento da filiação socioafetiva. Então, portanto, crianças que estão no Cadastro Nacional de Adoção estão envoltas em um processo judicial, estão envoltas em uma certo, análise para conseguir um pai adotivo. Então, não poderia ser feito esse reconhecimento, certo, aqui pelo provimento, né, 613 em cartório. Então, são situações diferentes, certo? Então, penso eu que não vai haver confusão, pode haver uma zona de confluência outra ou não, mas eu penso eu que a gente consegue aqui trabalhar com segurança, distinguindo essas situações. A segunda pergunta era sobre dela? Sobre as eventuais inseguranças que o provimento traria, já que você não tem que comprovar os requisitos da... perfeito. Realmente, esse é um ponto que vem, já comentamos aqui, que vem desafiando todos, certo? Então, eu acho que é um pouco dessa mudança de paradigma. Nós estamos aqui agora saindo desse paradigma judicial para o extrajudicial, certo? Então, aqui o que vem se pretendendo é o seguinte, quando nós falamos de filiação socioafetiva consolidada, pretérita, como já foi comentado aqui, a doutora Fábio falou bem, sempre é uma filiação socioafetiva que deixa rastros, deixa provas concretas disso. Então, cabe ao cartorário, que eu tenho falado nas minhas palestras, registradores, etc., quando chega alguém lá, ele tem que fazer aquela, tipo o nosso psicólogo fala, eu quero registrar um pai socioafetivo. Me fale mais sobre isso, senta aqui, me traga os elementos concretos, as demonstrações que você tem de escola, de plano de saúde, de convivência, etc., de igreja, como eu coloco aqui, para que o cartorário tenha esse convencimento. O cartorário tem esse convencimento da verdade material, que é o princípio que os registradores estão vinculados. Se ele estiver convencido com esses elementos, ele registra, senão ele pode suscitar dúvida ou negar o registro. Tá? Então, penso eu que o registrador aqui vai ter condição de fazer essa separação de quando é o caso, efetivamente, que está presente, consolidada essa filiação socioafetiva, e de quando não é o caso, certo? Agora, um outro caso de fraude pode haver? Pode, nós temos que criar essas cautelas para evitar a fraude, mas não negar o registro familiar de pessoas, certo? Então, o risco, como eu falei, já existe até no caso dessa filiação declarada como biológica. Já existe hoje no nosso sistema esse risco. Então, nós temos que cuidar do risco dos dois. E essas pessoas que eventualmente vão agora no cartório se declaram pais biológicos de uma criança que não tem pai, isso é registrado. Também é um risco. Pode ser que em alguns casos tenha interesse previdenciário, de pensão, enfim. A fraude sempre está presente, infelizmente, em todos os lugares, aqui no nosso país também. Mas eu acho que não é criando obstáculos para o registro de filhos que nós vamos aí acabar com a fraude. Nós temos que tentar criar, né, salvaguardas para a fraude, preparar melhores registradores para que sejam atentos a isso, permitir, quem sabe o Ministério Público também uma atuação extrajudicial, como interessante, como foi citado aqui, enfim, para fechar a porta da fraude. Mas eu vejo com bons olhos, assim, eu sou otimista que o provimento 63 pode permitir, né, um acesso ao direito fundamental da filiação de milhares de pessoas, mas nada impede que a gente venha construir algum acerto aí posterior no decorrer da caminhada. Fábio, chega mais uma pergunta aqui do nosso colega Gilberto Geraldino Filho, promotor de justiça lá de 1º de Maio, que ele coloca aquela preocupação do filho que já tem o registro socioafetivo reconhecido e que ajuiza uma ação de investigação de paternidade contra o pai biológico para fins sucessórios. Ele não tem nenhum vínculo com ele, não estabeleceu nenhum tipo de relacionamento, mas busca somente a questão patrimonial. Como é que você enxerga essa situação? Esse é o risco. Esse é o risco justamente das pessoas patrimonializarem o afeto, né? É uma situação bastante complicada, mas é permitido. Se ele é o pai biológico, com relação ao pai biológico, a gente não pergunta do afeto, é pai biológico. Tá? Apesar de que recentemente teve alguma coisa no STJ, se eu não estou enganada, a esse respeito, dizendo que a pretensão daquele caso era só uma reaproximação da mãe da criança com o pai biológico e ter acesso financeiramente a uma melhor condição, e houve a negativa. Mas acho que a gente tem que analisar, volto a dizer, no caso concreto. A gente não pode desconstituir o vínculo biológico, e a repercussão 622 trata exatamente disso, em que pese tenha o vínculo socioafetivo, o vínculo biológico não pode ser ignorado, eles estão ali equiparados e a gente pode ter uma opinião contrária num caso concreto, mas você vai ter que fundamentar até por causa da própria repercussão.
Um complemento só, se me permite. O caso paradigma que foi a baliza para a repercussão geral 622 era justamente uma situação parecida, justamente com essa, certo? Por quê? Porque a segunda paternidade reconhecida, essa biológica, certo? Não envolvia nenhuma convivência até então. A filha entrou com a ação com 18 anos, já estava com 33 quando foi julgado no Supremo, certo? E não possuiu nenhuma convivência, certo? E o Supremo entendeu que, decorrente do princípio da responsabilidade familiar, da paternidade responsável, é possível responsabilizar o ascendente genético pela sua filiação, mesmo sem convivência. Então, esse é o posicionamento supremo que nos vincula hoje, porque tem repercussão geral nesse sentido, certo? Então, eu penso o seguinte, que nós convivemos com efeitos patrimoniais de situações essenciais, não há problema nenhum. Isso é super comum e nós fazemos isso há 5.000 anos e o relacionamento em família gera, sim, efeito patrimonial. Tanto é que no momento do casamento, a primeira pergunta que o registrador faz para você, o que é? Qual regime de bens você quer casar? Sim. Então é normal essa convivência entre questões patrimoniais e questões existenciais. Não podemos subjugar as questões existenciais pelas patrimoniais, como já se fez outrora. Agora, ter efeitos, eu não vejo problema nenhum, e o professor Zeno Veloso, o maior sucessionista do Brasil aqui, ele fala claramente, é filho biológico, tem direito à herança, direito também previsto constitucionalmente, né, no artigo 5º, então direito até fundamental é a herança também. Então, independente de convivência familiar, a herança aqui é um direito dos filhos biológicos, tendo convivência ou não. Tanto melhor que tenha convivência, mas a ausência de convivência não pode ser um óbvio para que exerça um direito, né, previsto constitucionalmente como direito de herança. Então, penso eu que nesses casos é possível sim. Agora, o excesso aí pode ser reprimido, como aqui o Dr. Fábio já colocou, né? Ações onde, digamos, em alguns casos até que já ocorreram aí em vida, a pessoa tinha conhecimento dessa filiação, dessa paternidade, não reconheceu, esperou o pai morrer para depois de morto entrar com uma ação de justificação de paternidade pós-morte só para fim de herança. Aí claramente o intuito é patrimonial e sequer houve, certo, em vida, quando ela tinha chance de pleitear esse conhecimento em vida, não o fez, certo? Ela deliberadamente sabia que ele era pai e não tomou qualquer medida, esperou apenas a hora do patrimônio. Aí seriam ações argentárias, como se fala, claramente sim, e poderíamos aí retomar aquela velha distinção, dizer, não, aí nesse caso ele será só o seu ascendente genético e não se estabelecerá a filiação excepcionalmente, tendo em vista as circunstâncias que já até falecido, já morreu sim, saber que essa filha e tudo mais. Esses são os desafios aí para frente, né, que nós temos. São enormes os nossos desafios, mas eu então quero agradecer a participação do advogado Ricardo Lucas Calderon e também da colega Fábia Teixeira Fregoto Jimenez, e gostaria também de lembrar a todos que estão nos assistindo que enviem suas sugestões e perguntas para o e-mail mpdebate@mppr.mp.br. Tenham todos um bom dia. Obrigado.